Boa noite a todas e todos. Com muita alegria a gente se encontra aqui hoje, quinta-feira, 14 de setembro, depois de uma semana passada com um feriado, né? Mas, ao mesmo tempo que tentamos descansar, tivemos um pouquinho mais de tempo para ler esse livro maravilhoso que o Wildo aí proporcionou para a gente poder debater um pouquinho hoje, né? O encontro vai ser, assim, enriquecedor. Eu quero primeiro agradecer todas as contribuições que têm chegado, né? Todo início de mês para a gente é importante. Esse mês nós fizemos uma contribuição com salário para ajudar uma família que está sendo assistida aqui em Campo Grande, né? Com toda a dificuldade. E a gente, graças a Deus e graças ao a nossa colaboração, a gente consegue chegar a essas pessoas que estão precisando. Muito obrigada. E queremos estar em comunhão com todas as pessoas que estão doentes, né, que estão se recuperando, tem colegas, né, que estão se recuperando de saúde, e familiares também, o pai do Rodrigo passando por uma cirurgia cardíaca, a mãe da Inês que fez a sua Páscoa, e tantas outras pessoas que a gente não sabe, mas que a gente traz no coração, que a gente possa, em comunhão com elas, louvar a Deus, agradecer, pedir a bênção e proteção dele para nós. Hoje, para nossa oração, eu vou pedir, se a Gladys puder ler para nós, enquanto a gente vai encontrar aí, Lucas 13, podemos pegar na Bíblia, de 10 a 17. Lucas 13, de 10 a 17, como oração de início, antes que o Wildo venha nos ajudar hoje nessa discussão. E você que está assistindo a gravação, que você possa depois compartilhar com a gente também. Todo mundo conseguiu encontrar? Lucas 13, tudo 13 hoje, hein, Hildo? 10 a 17. Quando você quiser. Já pode iniciar? Podemos. Já? Já. A cura da mulher encurvada em dia de sábado. Ora, ele estava ensinando numa das sinagogas aos sábados. Eis que se encontrava lá uma mulher possuída havia 18 anos por um espírito que a tornava enferma. Estava inteiramente recurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua doença. E lhe impôs as mãos. No mesmo instante, ela se endireitou e glorificava a Deus. O chefe da sinagoga, porém, ficou indignado por Jesus ter feito uma cura no sábado. E, tomando a palavra, disse à multidão: há 6 anos nos quais se deve trabalhar. Portanto, vinde nesses dias para serdes curados, e não no dia do sábado. O Senhor, porém, replicou: Hipócritas, cada um de vós no sábado não solta seu boi ou seu asno no sábado para levá-lo beber? E a filha de Abraão, que Satanás prendeu há 18 anos, não convinha soltá-la no dia do sábado? Ao falar assim, todos os adversários ficaram envergonhados, enquanto a multidão inteira se alegrava com todas as maravilhas que ele realizava. Palavra do Senhor.
É palavra que cura, palavra que liberta, palavra que permite a gente esticar as nossas colunas. Né, Esli? A Esli também estava com um problema sério de coluna essa semana. Que bom que você está melhor, que você está se desencurvando. É assim que a gente se reúne. A gente escolheu esse texto como oração pelas nossas situações mesmo, especialmente por cada uma de vocês, mulheres, que vão ficando cada vez mais encurvadas pelo peso daquilo que às vezes nós homens também colocamos nas costas de vocês. Naquilo que a instituição coloca, assim como a sinagoga colocava o peso, e aí fazer esse movimento de libertação, de se erguer, nem sempre é tão simples. Por isso a gente precisa uns dos outros, umas das outras, para a gente poder se aprumar e poder também louvar a divindade na dor, depois nos momentos de alegria. Amém. Amélia, você conhece o Hildo já faz um tempinho, né? Muito tempo. É. Apresenta ele para nós. O que você lembra do Hildo aí? A maioria conhece, mas é bom, né, Amélia? É bom. O Hildo é grande companheiro, amigo de caminhada. O Hildo coordenou a equipe de formação do CEBI Nacional muitos e muitos anos. Continua com a formação. Ele é leigo católico, né? Tem 2 filhos. Muito admirado por todos e todas nós, pelo seu trabalho, pelo seu testemunho. O que mais nos encanta é o testemunho de vida que ele dá, né? Na simplicidade dele, ele é mais do que um doutor, né? Para nos ensinar, para nos falar, além dos demônios da Bíblia, para falar de todas as coisas da Bíblia, né? E a gente conhece, ele tem muitos livros que ele escreveu, do CEBI, tem muitos artigos, né? Que quando vocês quiserem, a gente pode estar passando e endireitando para vocês. E é de coração que a gente acolhe o Hildo e agradece pela sua presença no meio de nós. Gratidão, Amélia. Gratidão. Hildo também está agradecido que a gente possa glorificar a divindade, as forças divinas que habitam em nós, nesse nosso semestre, olhando parábolas e milagres, né? Então, tema de hoje com Hildo Bongás, Satanás e demônios na Bíblia. Você que está vendo a gravação também já deve ter lido o livro. Hildo, eu queria passar a palavra para você, puxando a conversa da Manô. Quem teve a oportunidade de ler. Esli, faz um favor, você que está aí na frente do computador, lê para nós o que a Manô escrevia aí. Já vamos projetar. Peraí. Satanás e os demônios na Bíblia. A foto da capa deste livro de Hildo Bongás impressiona. São 2 mãos à altura de um rosto de mulher. Estão fechadas e atadas, amarradas com nós cegos por cordas muito grossas. Será ela só uma mulher? Ou será um grupo, um coletivo, uma sociedade, um povo? Quem as amarra? Serão os poderes econômicos, sociais, políticos, religiosos, culturais? Por que o fazem? Porque se acham senhores e donos? Ou porque estas insignificâncias os incomodam? Ou ainda, porque seus pares os legitimam? E estas amarras, além de estarem aí fora, estarão acaso também dentro? Pois é, Hildo, eu já...
Pois, é comigo então? A palavra já é com você, Hildo, e acho que já tem de cara uma pergunta, né? Para você responder aí para a gente. Pois é, O que então, que você, junto com a editora, pensou nessa capa para o livro? pois Contigo. é, passa para o próximo slide, aí tem a capa então, né? Olha, eu pensei, eu propus, né, essa imagem com as mãos amarradas, né? A intenção era essa. E então encontramos esta imagem que retratava a escravidão do povo negro, tá? Então, e procuramos, então, o rapaz que fazia aí a arte, né, fazer uma imagem mais neutra, para não parecer o negro, né, porque aí, se a gente coloca o negro como aquele que está possesso, né, porque o tema do livro não é a escravidão no trabalho, mas é a escravidão, né, das forças diabólicas, né, que pode o sistema econômico ser uma dessas forças, é verdade, mas é mais do que isso. Então, procuramos mexer na imagem para que ela ficasse neutra, não é nem negro, nem branco, era um homem, até calvo, né? Cortamos um pouco da careca dele, mas dá para imaginar, poderia ser uma mulher também. Em todo caso, está meio indefinido, né? Não está tão caracterizado, né? Para ser inclusiva a imagem, né? Inclui todas as cores, a questão da sexualidade também, mas o destaque era para dar para as mãos amarradas, né? Esta foi nossa intenção, né? E já vou explicar por quê. Mas a Manu perguntou também, né? Volta só um pouquinho ainda. A Manu perguntou também a respeito se é uma pessoa, se é um grupo, volta para a imagem lá, né? E é claro que todos os exorcismos que Jesus faz, eles são individuais, são de pessoas, tá? No entanto, é interessante que a comunidade de Mateus, quando copia Marcos 5, aquela cena que nós já estudamos, né, daquele possesso com aquela, meu nome é Legião, dos 2.000 porcos lá que vão se afogar, né, já estudamos essa narrativa. Quando Mateus copia esse texto, ele muda muito ele. E ele coloca 2 homens endemoniados, 2 possessos. Por que será que mudou? Também porque o número 2, aliás, na numerologia bíblica, é o número do ser humano. Então, da humanidade. Então, não é uma pessoa só, mas a humanidade toda, né, está exposta, né, a esse poder que escraviza, né? Então, a Manu também fazia referência a se é uma coisa de sistemas ou não, né? E aí eu queria, então, passar para o próximo slide, tá? Se alguém quiser falar, eu não estou vendo aqui, vocês me avisem e podem me interromper a hora que acharem necessário. Eu coloquei aqui, a Edmilson, você pegou o que eu te mandei ontem, eu tinha mandado um novo hoje, né? Não sei se dá para substituir ainda, mas... É rapidinho, Hildo. Tá. Aí eu alterei a ordem, né, desses versículos neste slide que nós vamos ver agora, e justamente a partir do texto que nós lemos como mística inicial. Por que, Edmilson, né, e demais, eu queria começar por esse texto que vocês escolheram para nossa meditação. Justamente porque aqui não é só tematizada a libertação, né, porque o texto usa a palavra, né, livre, deixar a mulher livre, né,
Tranquilo, Wildo, já estou projetando. Eu ia dizer isso porque nem eu e você nem combinamos, né? Escolhemos sim, ao escolher esse texto. Verdade, Mas já verdade. estou projetando. Gostei que vocês colocaram logo no começo esse texto aí, tá? O texto fala em libertar, né? Jesus fala em livrar, né, essa mulher dessas algemas. Aliás, infelizmente, a versão que vocês leram ali não traduz corretamente o texto, aliás, como quase todas as nossas traduções, né? Eu estou com a Bíblia aberta em Lucas 13, vocês podem abrir, onde está essa narrativa, no capítulo 13, versículo 10 em diante. E ali, no versículo 16, né? No versículo 16 vai dizer, e esta filha de Abraão que Satanás prendeu, né? Então Jesus libertou ela, Satanás prendeu, quer dizer, amarrou as mãos dela, né? Com a imagem da capa do livro, há 18 anos, não convinha soltá-la destas algemas no dia de sábado. No texto grego está escrito, soltá-la destas algemas. Tá? Então, na imagem da capa do livro, tem as cordas no lugar da algema. Mas essa expressão, soltar a algema, ainda está em Marcos, eu anotei ali, nesse primeiro parágrafo, bem no final, Marcos 7,35, Jesus cura um surdo gago e ele solta a algema que prendia a língua dele de modo que ele não pudesse falar direito. Fosse gago. Né? Ali usa a mesma expressão, soltar a algema. Mas lá não é caso de exorcismo. É uma cura simples sem a linguagem exorcista. Lá. Aqui sim, em Lucas 13. E a Manu perguntou, né, sobre a questão da... que cordas, que algemas nos prendem, né? Se é questão econômica, religiosa, política, etc. Então, é interessante ver que esta narrativa aqui, ela quer mostrar que Jesus não veio para curar pessoas somente. Certamente também. Mas ele veio curar sistemas, estruturas, instituições, todas. Não perguntem se é econômica, política ou religiosa. Todas. É o que em Mateus 6, 24, depois em Lucas 16, 13, está nos dois evangelhos, Jesus fala de que buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Quer dizer, é uma questão sistêmica. Então, qual é a instituição que Jesus quer curar nesta narrativa e que está doente? Aonde acontece a cura? Numa sinagoga. E repete mais de uma vez a palavra sinagoga. Fala do chefe da sinagoga, ou seja, daquele que tem o poder, o controle da lei. A lei proíbe trabalhar nesse dia. Jesus trabalhou, soltando as algemas que acorrentavam essa mulher, aprendiam. Jesus libertou ela. Das amarras, que amarras aqui? Não é só a doença, o problema de coluna que ela tinha, mas a amarra da sinagoga, do chefe da sinagoga, que controla a lei. E a lei que escraviza. E aí é só pensar o que Jesus fez com a lei e o que o Paulo escreveu sobre a lei. A lei, a letra da lei mata. O Espírito é que vivifica. E, então, Jesus vem libertar uma instituição religiosa, legalista, que está doente. Então, ele não vem só exorcizar uma doença.
ele vem exorcizar ele vem limpar uma instituição corrompida também. Tá? E no livrinho vocês puderam ler que é o único exorcismo que Jesus faz em que não é um demônio ou termos correlatos. Espírito impuro, espírito maligno, espírito... Aqui diz no versículo 11, né, vocês que têm a Bíblia aberta, podem ler ali. Havia uma mulher, há 18 anos, possuída por um espírito de doença. Vocês leram que a tornava doente, né? No texto grego diz um espírito de doença, né? O que é a única vez que tem essa expressão nos sinóticos, espírito de doença, ligado a demônio. Então, como exorcismo, demônio estão ligados a doenças. Então, são curas. Exorcizar significa curar pessoas. E ali, lá no versículo 11, fala em espírito de doença, que seria demônio, espírito impuro, espírito maligno. Mas aqui é o único texto no versículo 16 ainda, que diz que quem prendia ela há 18 anos, e Jesus solta as algemas que esse instituto aí colocou nessa mulher, e chama de Satanás, a única vez. Nós vamos ver mais adiante, quando Satanás é uma referência não a doenças. Por exemplo, Jesus foi tentado no deserto, não por demônio, não por um espírito maligno, não por um espírito de doença, não por um espírito mau. Ele foi tentado pelo diabo ou por Satanás. Usam os dois termos lá, nas tentações que estão em Mateus 4 e Lucas 4, no início de cada capítulo. Então, Jesus não é tentado pelo demônio, é tentado por Satanás. Né? Aí, então, eu já estou antecipando coisas importantes que a gente tem que conversar, que demônio, espírito de doença, espírito impuro, etc., estão vinculados à possessão e à cura, enquanto que Satanás, diabo, Belzebu e maligno, palavrinha que está no Pai Nosso, a última palavrinha, a gente coloca mal, né? Eu prefiro maligno, é uma referência ao demônio, ao diabo, né? Então, nesse texto aqui, então, nós temos o único relato de exorcismo em que aparece a palavra Satanás. Quando devia estar um demônio, um espírito impuro, como nos demais. Mas o fato é que Satanás, ele está no âmbito do projeto de sociedade, projeto de vida, enquanto o demônio está no âmbito da saúde, da doença. Por isso, as tentações que Jesus tem lá não tem nenhuma a ver com doença. É a fome, é a fama, prestígio e riqueza, poder, as tentações de Jesus. São um projeto de vida, que pode ser social, coletivo, como pode ser pessoal. Então, aqui, Satanás, a comunidade lucana deve ter colocado Satanás, porque está um projeto religioso que Jesus quer curar, que é o projeto da sinagoga, legalista, dogmática, doutrinária, excludente, né? Que estraga o verdadeiro rosto de Deus, né? Misericordioso de Deus, e impõe uma imagem de Deus castigador, carrasco, né? E não o Deus revelado em Jesus de Nazaré. Então, é possível, provável, né, que Satanás apareça aqui num relato de exorcismo, justamente porque Jesus está exorcizando instituição, e isso é projeto político, religioso, etc. Tá? Então, nesse primeiro item eu queria comentar isso, e assim acho que respondi às questões que a Manu levantou, né?
O segundo texto, então, agora tem que fazer o contrário, né? No primeiro, Jesus propõe soltar a amarra, a algema. Agora, o Rafael, que foi colega, companheiro de viagem do Tobias, né, naquela novela bíblica, Tobias, um livro que temos na Bíblia, esse Rafael, a certa altura da caminhada, ele pesca lá e pega o fígado do peixe lá para fazer encantamentos, né? Então, o Tobias encontra uma moça, acho que era Sara o nome dela, gostou dela, mas a menina, ela já tinha casado 7 vezes, se não me engano, e os 7 maridos tinham morrido já. Claro, eles culpavam a guria, ela que está matando os caras, né? Que nem o Judá lá não quer dar o terceiro filho para Tamar, em Gênesis 38, porque também teme, já morreram meus 2 filhos mais velhos, e agora só resta o terceiro, vai morrer também, né? E não deu ele em casamento para Tamar, né? Aí ela fez toda aquela trama lá para engravidar do sogro, né? Vocês conhecem a narrativa. E, então, o Rafael queima lá, acho que o fígado do peixe, e expulsa o Asmodeu, esse capeta aí, o demônio persa da ira e da violência, dessa Sara, aí liberta ela, e de fato Tobias casa com ela e viveram felizes para sempre, e o demônio foge pelos ares, né, que a gente vai ver adiante também, assim, Efésios fala, né, de que o espírito do mal está nos ares, e vai para o sul do Egito, e o Rafael vai atrás, ele está lá na Mesopotâmia, imagina, Mesopotâmia, né, para além do rio Tigre-Eufrates, e vai até o alto rio Nilo para amarrar, deixar bem amarradinho lá o Asmodeu, esse demônio persa aí, como vocês veem. Então, amarrar de novo, né? Então, a partir dessa imagem do desamarrar, soltar as algemas e amarrar, quer dizer, as mesmas instrumentos usados para nos amarrar, né, que diabo, demônio usam, agora nós, libertos, usamos para imobilizar ele e não nos escravizar de novo, né? O terceiro item, em Marcos 3, também Mateus, quando copia, mantém, Lucas, quando copia essa narrativa, deixa fora essa metáfora. Marcos usa uma metáfora aí, né, que Mateus copia, quando Jesus é acusado de expulsar demônios em nome de Beelzebu, o príncipe dos demônios, né? Então, Satanás, diabo, Beelzebu, maligno, estão intimamente vinculados aos demônios, aos espíritos impuros, de doença, etc. Porque o diabo, Satanás, é o chefe, né, dos demônios. Então, eles acusam Jesus de ser possesso de Beelzebu, do diabo. E aí Jesus usa várias parábolas, que são pequenas metáforas assim, e uma delas, Jesus diz, se alguém quer assaltar a casa do forte, né, em todas as Bíblias eles colocam homem forte. No texto grego não tem homem forte, diz, quer assaltar a casa do forte, porque ele está falando de Satanás e de Beelzebu ali, por isso não tem a palavra homem lá. Ele tem que fazer o quê? Se você quer assaltar a casa do forte, você tem que amarrar ele, senão você não vai assaltar. Ele é forte, ele vai te dominar, ele vai te imobilizar. Então, você tem que imobilizar. Então, Jesus vê sua missão como uma permanente luta de imobilização das forças satânicas. Com que forças? Com as forças do Espírito de Deus e do seu reino, com as forças do reino. Então, Jesus vê sua missão como essa luta permanente entre as forças de Satanás e as forças de Deus que agem, né, no coração do ser humano.
falar em diabo e em Deus é uma linguagem teológica para falar da vida real. Tá? O diabo representa todo o mal que está dentro de mim, está dentro de cada um e de uma de vocês, dentro de todas as pessoas. E Deus é todo o bem que está dentro de nós. Né? Então, falar em diabo e Deus é uma linguagem teológica da vida real que a gente vive no cotidiano. Tá? E não vamos jogar Deus e diabo para as alturas, não. Ele está dentro de nós. Então, né, tem uma frase que vocês conhecem, né? Todos nós temos dentro de nós Caim e Abel, o assassino e a vítima. Então, o que nós temos que fazer com os dois? Vamos deixar o Caim solto para nós sermos assassinos com ele? Ou vamos empoderar, fortalecer o Abel dentro de nós? Né? Lá em 1 João, capítulo 3, verso 12, vai dizer que Caim suas obras eram más. Então, o Caim é esse espírito maligno, mau, e Abel era justo, diz lá o texto, 1 João 3, 12. Então, qual é a nossa missão? Empoderar a justiça, que é Abel dentro de nós, e que é Deus. Né? Deus, nossa justiça, diria Jeremias. Né? Então, Javé, nossa justiça, sim, está lá. Então, de novo, amarrar o forte. O Caim ali, que suas obras eram más, ele é o espírito do mal, o maligno, Satanás. E, por fim, no Apocalipse, e assim concluímos esse slide, fala de que o dragão, chamado lá de diabo, Satanás, antiga serpente, ela é amarrada por 1000 anos para ser então solta e definitivamente destruída naquele caldeirão de enxofre, fogo, etc, etc. Né? Então, amarrada. Esta foi a razão por que escolhemos esta capa. Gente, falei meia hora só sobre isso. Nós não vamos poder, não vai dar tempo para concluir os slides, né? São 20 slides, mais ou menos. Oi, Hildo. Oi. Mas você fica à vontade, Hildo. O grupo também pode interagir. Se tiver perguntas, vai fazendo, e a gente quer conhecer melhor o tema, então não se preocupe não, tá? Se der meia hora, uma hora e meia, quem está vendo a gravação também vai gostar, e quem está aqui está apreciando. Então, fiquem muito à vontade para intervir, eu não vou poder acompanhar, então, quando alguém quiser intervir, me avisem, tá? Então, a missão de Jesus, e que é nossa também, né? Porque em João 20, lá Jesus diz: assim como meu Pai me enviou, eu envio vocês. Ou seja, a mesma missão nossa é a dele. Então, eu coloquei em 2 pontos. O primeiro, em relação aos demônios. Vamos deixar Satanás, diabo, para a segunda parte. Então, nessa primeira parte, né? Então, quando Jesus chama os 12 em Marcos 3,15, quando envia os 12 em Marcos 6, tanto no versículo 7 como no 12, Jesus dá poder aos 12 para expulsar demônios, curar e proclamar o reino de Deus. Então, a missão que recebe, que é nossa missão também. Então, uma das razões por que eu também resolvi escrever esse livrinho é que em todos os envios, né, Jesus insiste em dizer que faz parte da nossa missão expulsar demônios. E então, no senso comum, não se tem clareza sobre isso. Né? E é uma prática tão recorrente nas igrejas neopentecostais, então, mais um motivo para esclarecer essa questão. Né? Então, as razões, porque tinha muitas para escrever o livrinho. E há muitos artigos acadêmicos, mas coisas mais para nosso alcance, assim, havia pouco. Então, escrevi essas páginas para isso. Então, exorcismos, então, tem a ver com demônios,
o que são exorcismos? Diretamente são curas de pessoas possessas, né? Eles acreditavam que, como vamos ver logo adiante, as doenças sem explicação, não havia conhecimento da origem da doença, eles acreditavam que, então, eram espíritos maus, que tomavam posse, por isso possessão, dos corpos dessas pessoas, e geravam coisas ruins nelas, desde febre até loucura, até entortar a coluna dessa moça aí que a gente viu, etc. Tá? Então, diretamente, exorcismos são curas. E, indiretamente, as narrativas querem nos dizer que também querem curar instituições doentes. Quando nós estudamos o endemoniado de Gerasa, era o exército romano, o imperialismo colonialista. A família patriarcal e sinagoga na narrativa da filha de Jairo, né? Fala do pai, fala da mãe, ela é a filha, e a família patriarcal tradicional mantém a jovem na horizontal, deitada. Ela não é sujeito, ela não pode ser ela mesma na família. E a sinagoga, o Jairo era chefe da sinagoga. De novo, a sinagoga, a lei, e agora a família patriarcal imobilizam aquela jovem. Quando a proposta de Jesus é uma família que liberta, por isso Jesus convida Jairo e a mãe da menina para irem junto com ele no quarto quando ele a cura, e Jesus convida Pedro, Tiago e João, representando a nova sinagoga. Sinagoga significa assembleia, povo reunido, juntado. Então, Pedro, Tiago e João ali representam a nova sinagoga, ou seja, agora o movimento de Jesus sem Jesus, ou com Jesus ressuscitado, que agora tem a missão não de fazer como a sinagoga tradicional, imobilizar a juventude, mas sim ajudar a jovem a levantá-la e estender a mão, ajudá-la a ela se levantar e ser sujeito, liberta da família patriarcal e da religião que oprime, escraviza. Então, vejam, indiretamente, essas narrativas também querem curar instituições. Próximo slide, então, nós vamos aqui, então, ver quais são as doenças, né, que eles atribuem a essas forças malignas no mundo grego, no mundo persa, e o judaísmo adota da teologia de Zoroastro, lá da Pérsia, no pós-exílio, essa teologia de Zoroastro que ele dizia, olha, existe o Deus Supremo, todo bem, e existe o diabo, todo mal, e entre Deus e esse diabo, e o povo aqui está cheio de anjos, de espíritos, né, que estão a serviço, tanto Deus tem uma multidão de anjos a seu serviço, e o diabo também, os anjos do bem e os anjos do mal. Então, são espíritos que... E os gregos também imaginavam, os demônios, é uma palavra que vem do grego, a palavra demônio significa esperto, significa gênio. Hoje, no meu tempo de juventude, ainda se usava muito essa palavra, ainda como para gênio. Por exemplo, um jogador de futebol que é muito bom, é um craque, o Vinícius, por exemplo, que jogou na seleção negro, né? Sofreu racismo lá na Espanha, né? Vocês acompanharam o Vini, né? Ele, quando a bola está no pé dele, sai de perto. Ele é um demônio, ele é um gênio. Demônio significa gênio, esperto. No grego, aliás, não é nem positivo nem negativo. Você pode usar, atribuir uma perspectiva negativa ou positiva. Então, tem demônios do bem e demônios do mal. No mundo judaico, virou só negativo, tá? Então, demônio, falando em demônio, só é negativo, não é mais positivo agora. Então, então os ares estão cheios desses espíritos, são os mensageiros das divindades para comunicar uma coisa ruim para o fiel, um castigo, como também uma bênção, coisa boa ou ruim.
Os judeus diziam que só vem coisa ruim, então. Então, as doenças que para eles, pelo menos nas narrativas que nós temos nos sinóticos, e digo sinóticos sempre porque no Evangelho de João não tem nenhum exorcismo, tá? Que Jesus faça sobre pessoas. Nos sinóticos temos, então, vários. Então, as doenças que eles... Febre, por exemplo. Aliás, no livrinho que eu escrevi, eu não deixo isso bem claro. Aliás, eu escrevo num parágrafo lá, mas não está na tabela lá onde eu faço o levantamento numa tabela dos exorcismos, né? Eu não coloquei ali na tabela a febre. Só em Lucas, a cura da sogra de Pedro, ela tem uma linguagem exorcista, de exorcismo. Por exemplo, só Lucas diz que o espírito, a febre, atormentava a sogra de Pedro. E só Lucas diz que Jesus repreendeu a febre. A mesma linguagem que ele usava, né, os espíritos maus atormentam a pessoa. Por exemplo, o menino epiléptico, ele foi o mais atormentado, né, aí. E Jesus repreende o espírito, então usa a mesma linguagem, como ele repreende os demônios. Então, em Lucas, a cura da sogra de Pedro é uma narrativa de exorcismo também. Tá? Então, a febre, tu não sabe de onde vem a febre. A gente diz, a febre é um sintoma de algum problema. Qual problema? A gente muitas vezes também não sabe. Como a dor de cabeça também. É um sintoma, mas da onde? Por quê? Às vezes a gente sabe, desconfia, mas às vezes não sabe por quê. Então, a cegueira, a mudez, a surdez, a epilepsia, a doença na coluna, texto que a gente já meditou hoje, e as doenças mentais. Então, essas são as doenças que aparecem nas narrativas, que para eles não tinha explicação. Hoje nós temos explicação para todas essas doenças. Então, nós já não vamos mais dizer que é possessão, né? Nós sabemos as causas, e Jesus comungava dessa mentalidade da época, então não podemos exigir que Jesus se posicione a partir do século XXI em relação a essas doenças naquela cultura, né, que ele bebia o dia todo. Adiante. Aqui, então, as estatísticas, né, nós temos 8 narrativas, enumerei, de exorcismos, um homem possesso na sinagoga de Cafarnaum, um homem possesso em Gerasa, aquele dos porquinhos lá, texto que a gente já estudou, e aqui eu anotei lá no final, Mateus igual a 2. Em Mateus não é um possesso, são 2 possessos, né? Depois 3 é a filha de uma mulher estrangeira, lá na região de Tiro. E é interessante que, nessa cena aqui, Jesus também sai exorcizado, né? A mulher quer que Jesus exorcize o espírito impuro, né, na filha dela, e Jesus faz corpo mole, não quer ir. A mulher tem que gritar, se jogar na frente de Jesus, né, para Jesus se dar conta, pô. E aí ele tem um bom diálogo com ela, e ela argumenta de tal forma que Jesus muda de postura e cura a menina dela. Então, a mulher conseguiu exorcizar aqui o demônio do racismo, né? Do racismo. A não abertura a outros povos, né? 4, o menino epiléptico, surdo e mudo, né? Então, depois, o 5º ali, essa narrativa, ela está 2 vezes em Mateus, tá? Eu coloquei os 2 tracinhos paralelos aí. Vocês podem depois ler Mateus 9 e Mateus 12. O texto é quase igual. A única diferença, ou a diferença significativa que tem, é que em Mateus 9 é um mudo e em Mateus 12 é um surdo, um cego mudo, né? E em Lucas, que também tem essa informação, Marcos não a tem, lá em Lucas é só mudo também. Depois a sogra de Pedro, já comentamos, e Maria Madalena,
Jesus expulsa dela 7 demônios, e a mulher encurvada, que é o texto que a gente meditou. Tá? Depois, no próximo slide, nós temos aqui os resumos de exorcismos. Então, Jesus fez muitas curas, expulsou muitos demônios. Então, depois o poder de exorcizar, né, a discussão que Jesus faz. Aliás, aqui a missão que ele dá aos discípulos, já vimos. A discussão sobre o poder de exorcizar também já conversamos. Eles acusam Jesus de estar possesso por Belzebu, e aí ele diz, não, eu expulso em nome do Espírito de Deus. E se expulso em nome do Espírito de Deus, é sinal de que o reino de Deus já chegou, já está no meio de vocês. Depois, os exorcismos por um não discípulo, lá onde o Joãozinho, lá, o irmão do Tiaguinho, né, chega para Jesus e diz, tem um cara lá expulsando demônios, pregando, fazendo milagres em teu nome, e não nos segue, finca o pé, não nos segue, bate o pé no chão. Imagino, né, que tenha sido assim. E aí Jesus diz, João, o que é isso, cara? Se ele não é contra nós, é a nosso favor, deixa ele. E aí eu não segue mesmo, e tem que mandar calar a boca, porque não é dos nossos. Pois na pesquisa, né, de Marcos aí, aliás, Mateus nem copiou esse texto aí, né, porque Mateus retrata uma igreja já mais centralizada, né, daí a insistência no Pedro, ele recebe a chave, um poder mais centralizado, e esse texto aí é um puxão de orelha em quem quer centralizar o poder, né? Não quer deixar vozes alternativas. Então, Mateus deixou de lado essa cena aqui, e eu acho que foi por isso, viu? Um motivo muito feio, né? Mas deve ter sido. E, então, ali eu anotei entre parênteses Mateus 12, e também em Lucas 11, ele cita essa passagem, Marcos não a cita, e Jesus, quando acusa Jesus de expulsar demônios por Belzebu, em nome de Belzebu, Jesus pergunta, e os filhos de vocês? Expulsam em nome de quem? Né? Então, quer dizer, os filhos dos fariseus também eram exorcistas, ou alguns, pelo menos. E em Atos tem os exorcistas lá de Éfeso, né? Paulo faz o enfrentamento com eles lá. Então, no entorno do Mediterrâneo havia muitos exorcistas, não era só Jesus, tá? Era algo comum na época. E, por último, o demônio expulso e que volta. Então, Jesus diz, cuidado, se você consegue se libertar, casa arrumadinha, se você não se cuidar, ele pode voltar e vai trazer 7 demônios piores ainda, e aí não tem mais salvação, né? Então, as recaídas, muitas vezes, são piores, né, do que antes. Adiante. E aqui, então, a questão agora de Satanás, diabo, e aí vocês podem ver na última linha embaixo, não é mais possessão, agora é tentação. Né? Já falamos de soltar as algemas, primeiro parágrafo em cima, amarrar o forte também já vimos, né? Eu falei antes o que está escrito em vermelho ali. Jesus vê sua missão como enfrentamento dos poderes do diabo com a força do reino, tá? Com o espírito desse Deus do reino, né? Porque logo depois do batismo, em Marcos 1, lá pelos versículos 10, 11, 12, Jesus é batizado e o Espírito de Deus desce sobre ele. E é em nome desse Espírito que ele vai agora enfrentar o espírito do diabo. E o primeiro sinal que ele realiza em Marcos, ainda no capítulo 1, versículo 21 em diante, é a expulsão de um demônio. Então, em Marcos fica bem mais claro, né, do que nos demais evangelhos, esse confronto entre 2 projetos de vida. O projeto dos poderosos deste mundo, que oprimem, que geram morte, violência, e o projeto de Deus que liberta. Justiça, injustiça, paz, guerra, vida, morte, vacina, não vacina, etc. Né? Então, é isso. E, por fim, então, as cartas, no último parágrafo, no último item, na última setinha, as cartas insistem muito, né, nas exortações
estarmos alertas, vigilantes e resistir frente ao diabo. Então, tem vários textos, extinguindo as flechas inflamadas do maligno com o escudo da fé, né? A carta aos Efésios é bonita, aquela imagem, é de guerra, né? O soldado de Deus. Só que o soldado de Deus, ele usa 7 armas. Nenhuma arma é fuzil, nenhuma arma é um drone, nenhuma arma é uma bomba ou uma espada. As armas são a verdade, são a justiça, são a paz, são a palavra de Deus, são a fé, né, etc. Então, e a oração, por fim, que é a principal das armas, porque se adquire os demais equipamentos para essa guerra contra o mal, contra os poderosos, na luta por justiça, se estivermos em profunda comunhão com Deus, com toda a criação, com as pessoas e conosco mesmos, né? Então, oração é isso, é ter essa comunhão plena. E aí, então, podemos nos potencializar com essas armas, fortalecer com essas armas, para vencer todas as flechas incendiárias, né, que o maligno joga sobre nós, né, com o escudo da fé. Pois é, então, adiante. Aqui fala um pouco das tentações de Jesus. Então, tem a ver com o diabo, não com o demônio. Isso nos sinóticos fica claro. Em João é diferente. Por isso eu fiz um capítulo especial sobre João, no livro. Mas nos sinóticos isso fica evidente, né, de que diabo, Satanás, tem a ver com tentação. Tem a ver com projeto de vida pessoal e social, econômico, político, religioso, etc. Então, as 3 tentações que o diabo, Satanás, propõe para Jesus, ele as vence. E então, no Pai Nosso, a gente reza no final, Mateus 6,13, né? Não nos conduzas à tentação e livra-nos do capeta, né? Assim termina o Pai Nosso, né? A gente coloca mal, mas a palavra poneros que está ali significa maligno, significa mal também. Mas adiante a gente vai ver, na interpretação da parábola do semeador, num sinótico usa a palavra Satanás, noutro diabo e noutro maligno, para a mesma figura. Interessante. Então, lendo adiante as 2 penúltimas frases, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, né? Porque o diabo propôs riqueza para Jesus, poder, dinheiro, grana, tá? Né? É que o capeta, acho que tinha um monte de joias, né, e de Rolex aí para oferecer para Jesus, e ele não aceitou, tchê. Vejam só. Então, poder de riqueza. E, então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né, em 1 Timóteo 6:10, né. E aí eu coloquei 2 frases agora rodando, de um padre da igreja lá atrás, no próximo slide, né. Aliás, primeiro um slide aí com a imagem do Quino, né, esse argentino, esse cartunista que criou a Mafalda, né, todos conhecemos, né, nas histórias em quadrinhos. Ele faz um pai aqui ensinando o filho, que para ele o Deus é a riqueza, o dinheiro. Adiante. É essa mentalidade, essa ideologia que o sistema nos passa, né? E esse espírito, essa mentalidade, essa ideologia que, na verdade, é esse diabo, esse demônio, né? O São Basílio Magno, que viveu lá no 4º século, ele escreveu: o dinheiro é a bosta do diabo. Tá? O Papa Francisco, vamos adiante, próximo slide, ele ampliou essa reflexão. Alguém, Edmilson, ou alguém lê para nós, por favor, que o Papa escreveu no discurso que ele fez aqui pertinho, né, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, pertinho porque não é em Roma, né? No dia 9 de julho de 2015, no 2º Encontro Mundial dos Movimentos Populares, né? O que ele escreveu aí?
o dinheiro é o esterco do diabo. Quando o capital se torna um ídolo e dirige as opções humanas, quando o apego ao dinheiro domina todo o sistema socioeconômico, ele arruína a sociedade, condena o ser humano, transforma-o em escravo, destrói a fraternidade e põe em risco esta nossa casa comum, a irmã terra. Olha, que síntese, né? E então, quando Jesus diz, não podeis servir a Deus e o diabo ao mesmo tempo, ele substitui a palavra diabo por mamona, né? Em aramaico, que significa riqueza idolatrada, grande ou pequena, algo que se torna ídolo para você, né? Como o dinheiro é um ídolo. A gente transfere tanto poder a ele que ele manda em nós. E é um pedaço de papel, nada mais. Ou de metal, nada mais. Mas a gente dá tanto poder a ele que se torna um fetiche. Ele acaba nos escravizando, nos dominando. Próximo. Então, aqui como que uma síntese, né? Demônios tem a ver com possessão e Satanás com tentação, com sedução. Ele quer fazer espetáculos, que nem a primeira tentação, pular do pináculo do templo lá e fazer um show, um espetáculo, o povo fica maravilhado. Então, isto seduz, né? No livro do Apocalipse, a função principal do dragão, do Satanás lá, é isso, é seduzir o povo, enganar o povo. Quanto povo é enganado, gente? Quantas pessoas são enganadas? Bem, adiante. Aqui, então, na primeira linha em cima, é na mesma narrativa, nos 3 sinóticos aqui, tá? Em Marcos chama de Satanás, em Lucas de diabo e em Mateus de maligno. Então, as 3 palavras se equivalem. E demônios, então, que é usado com outros sinônimos, né, ou palavras equivalentes, como espíritos do mal. Eu queria refletir agora um pouco sobre essa questão do espírito do mal. Em 1 João, né, o profeta Oséias, ainda na faixa amarela, chamaria isso de espírito de prostituição. Claro, referindo-se a questão religiosa, especialmente, né, Oséias, como ideologia que oprime. E é um espírito de prostituição. Aqui também. Então, só que nos evangelhos e para Jesus, o espírito de prostituição está no mundo, está no império, está em todas as instituições que promovem a morte. Então, em 1 João 5,19, nós podemos ler assim: o mundo inteiro está sob o poder do diabo. Ele usa aqui a palavra maligno, poderoso. A mesma palavrinha última do Pai Nosso. Então, hoje, a gente podia olhar, o mundo inteiro só faz guerra, gera fome, racismo, misoginia. Domina essa mentalidade, essa ideologia, esse espírito, e esse é o espírito diabólico, do diabo. Então, o mundo inteiro está sob o poder do maligno. E o maligno, ele não está nos ares assim, não, ele se manifesta somente em pessoas. Por isso, ele está dentro de nós. Ele não pode buscar ele nos ares. Não vai pegar um binóculo e olhar para as estrelas, ver se tu acha ele nos... Não, ele está dentro das pessoas. Agora, a oração de Jesus no Evangelho de João. Não te peço, Pai, que os tires do mundo, os discípulos, nós, portanto, hoje, mas que os guardes do maligno. Nós vivemos nesse mundo mau, em que esse espírito de ódio, de mentira, está dominando. Embora também venha pelos ares, né? Então, pelos ares quer dizer pelo satélite, pelo WhatsApp, né? E tal. Mas ele se torna concreto na pessoa.
que odeia, que discrimina, né? Etc. Que pratica violência. Então, em Lucas 7 e Lucas 8, vai falar que demônios são espíritos do mal. Ali, nesses dois versículos nos evangelhos, eu peguei esses dois para colocar aqui, porque fala em espíritos do mal. Tá? Coisa que Efésios lá vai também, em capítulo 6, verso 12, né, nós vamos ver em seguida, vai também usar essa expressão, espírito do mal. É uma ideologia, uma mentalidade, né? Um espírito mal, né? Do ódio, né? Da vingança. E parece que isso está no ar, né? Se você está numa sala onde chega alguém que ele transparece ódio, parece que isso pega na gente, né? Então, não se transmite só pelo olhar, mas também pelos atos. E depois, em Efésios, então, vai dizer que o diabo é esse espírito do mal, que vive nos ares. Lá fala em regiões celestiais, quer dizer, é nos ares. Então, e no capítulo 2 vai falar no ar mesmo, usa a palavra ar. E eles imaginavam, né, os espíritos que povoam, são esses espíritos entre Deus, que está lá em cima, e nós aqui embaixo, e ali no meio está cheio de espíritos, bons e maus. Então, os bons, quem se abre para o espírito bom, aí ele se deixa transformar pelo bem, e quem se abre para os espíritos maus se transforma em mal, né? Então, é isso. No próximo slide, então, a gente vai... eu peguei duas frases da Bíblia para a gente perceber que na Bíblia também diz que não vive só nos ares, não, como eles imaginavam. No dilúvio, em Gênesis 8, né, o dilúvio está lá em Gênesis 6 até 9, né? No final do capítulo 8, Deus está decepcionado. Ele quis fazer uma faxina geral no mundo para varrer, que nem nós aqui no Rio Grande do Sul sofremos essa faxina aí, né? E várias pessoas morreram até nessa faxina, né, que Deus fez aqui no Rio Grande, né? Mas com o dilúvio, em Gênesis 6, 8, 6, 9, Deus quer fazer uma grande faxina na terra. Eu gostei quando li, não sei em quem essa expressão, o dilúvio como faxina, porque Deus manda o dilúvio porque tem violência, tem opressão e tem corrupção. E Deus quer acabar com isso, então ele quer fazer uma faxina. Então o dilúvio é isso, vamos limpar. E sobrevive a família dos justos. Noé era justo e temente a Deus. Então ele era justo, os justos, para a justiça sobreviver e a injustiça ser levada pelo dilúvio. Mas, no fim, o dilúvio levou toda a injustiça, toda a maldade, toda a violência, mas não resolveu o problema. Deus está decepcionado. E aí Deus diz assim, não vou mais mandar essa faxina, não, porque, estou lendo agora, o impulso para o mal está no coração humano desde a sua infância. Aonde está o mal? O diabo, que é todo mal? No coração das pessoas. E Jesus concorda com os autores de Gênesis 8 e diz assim, com efeito, é de dentro do coração humano que saem as intenções malignas. De novo, poneros. Poneroi, plural. Então, e aí ele lista, se não me engano, são 12 coisas. Roubo, assassinato, isso sai do coração. Então, E aí, mais uma frase agora na página seguinte. Esse senhor aí, o Edgar Morin, eu fui atrás um pouco para conhecer a vida dele.
E o homem não morreu ainda, gente. Ele nasceu em 21, então ele tem 102 anos. E está vivo ainda. Eu, pelo menos, não achei notícia que ele já morreu. E é um judeu francês, né? E ele tem várias publicações, né? E numa das publicações ele diz o seguinte: quer ler para nós, por favor, Edmilson, ou quem você delegar aí? Deus e Satanás não estão fora ou acima de nós, estão dentro de nós. O pior da crueldade e o melhor da bondade estão no ser humano. Não precisamos nem comentar, porque vocês têm experiência disso tudo, né? E a frase que coloquei no final aí, já falei dela. Adiante. Exemplos, então, desse espírito, dessa ideologia, dessa mentalidade que hoje domina o mundo, como no tempo de Jesus, em nossos dias. Aí eu coloquei a primeira ideologia do fascismo, umas coisas, eu coloquei as mais presentes que a gente está vivendo, né? Esse espírito fascista, essa mentalidade, né? Que tem o ódio na segunda linha ali, o egoísmo, a violência, a injustiça, e essas palavras todas aí, a aporofobia, que é o ódio aos pobres, misoginia às mulheres, racismo aos negros, aos indígenas, homofobia à diversidade sexual, à intolerância religiosa, então, as religiões de matriz afro-indígena ou não, né, hegemônica. Então, vejam, tudo isso é esse espírito fascista, essa ideologia, esse espírito do mal, que, na verdade, na prática, é o diabo, o demônio, é Satanás, né? Então, adiante, o segundo exemplo, o espírito da mentira. A mentira sempre existiu. Na Bíblia nós temos, né, é engraçado até que Jesus não fala tanto da mentira, até no Evangelho de João diz a verdade vos libertará, o diabo é o pai da mentira, e coisas assim, né? Mas nas cartas insiste muito em falar a verdade. Inclusive na carta dos Efésios, mês da Bíblia, este ano insiste muito nisso. A carta de Tiago tem um capítulo inteiro quase para falar disso. Então, esse espírito de mentira, e o fascismo se alimenta dessa mentalidade diabólica, né? Então, o mentiroso encarna essa ideologia. O mentiroso não é filho de Deus, ele é filho do diabo. O diabo é o pai da mentira, em João 8,44. Em Atos 5,3, quando o Ananias, se não me engano, é esse o texto, o Ananias mente para a comunidade lá, por que ele não deu tudo para a comunidade, né? E porque ele reteve uma parte, e aí o texto diz que ele para mentir, foi animado pelo diabo, né? Que é o espírito da mentira. E, pois então, tem mais exemplos aí, né? E vocês poderiam aumentar a lista, que é enorme, né? Próximo. E assim já estamos quase chegando no final. Animem-se. Já falamos 1 hora, né? Quase. Aqui a força com que Jesus enfrenta Satanás. Eu acho que isso é bonito. Então, no primeiro parágrafo, então, diz, né, que eles acusam Jesus de estar possuído de Beelzebu e em nome dele expulsar os demônios. E aí Jesus responde, negativo. É pela força do Espírito de Deus que eu expulso os demônios, né? E não pelo poder de Beelzebu, do diabo. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Quando Lucas anota essa frase, Marcos não a anota, ele coloca, em vez de Espírito, ele coloca dedo de Deus. Se é pelo dedo de Deus que eu
Então, o dedinho de Deus é o espírito dele. Então, tá? E segundo a comunidade joanina, o espírito de Deus é um espírito de verdade. Tem 3 vezes aparece essa expressão no Evangelho, espírito da verdade, né? No Evangelho. Pois é. E assim chegamos, né, ao último slide. Com a prática de Jesus e de seu movimento, Satanás e os demônios já estão sendo derrotados, né? Então, nas pregações pentecostais, especialmente, fala muito assim, ó, não precisa mais ter medo do Satanás, porque Jesus já derrotou ele na cruz, né? E a primeira frase aí, eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago, né? Só Lucas anota isso, porque está no contexto do envio dos 72, né? Que esse envio dos 72, só Lucas fala desse envio. E ali, quando os discípulos voltam, né? E falam da alegria deles de terem conseguido expulsar demônios, etc. Daí Jesus diz, pois é, eu vi o Satanás caindo do céu como um relâmpago, né? Jesus feliz da vida por... Né? O Satanás está sendo derrotado. E a carta aos Hebreus diz com todas as letras que Jesus destruiu o dominador da morte, isto é, o diabo. Então, já está derrotado. Né? E no Evangelho de João, então, tem um capítulo inteiro para falar sobre o Satanás e os demônios em João, 3 vezes usa a expressão príncipe deste mundo. Que o príncipe deste mundo é esse espírito do mal, e que para o evangelista João, para a comunidade joanina, é uma referência à encarnação desse espírito mal nas autoridades romanas, né, que matam Jesus. Então, cada vez que se refere ao príncipe deste mundo, ele diz, ele já está condenado, ele já está julgado, e quando eu for elevado, uma referência à cruz, ele vai ser destruído, o príncipe então, fecha, né, com essa reflexão de Hebreus. Então, na aparente derrota, coloquei entre parênteses em azul ali, na aparente derrota na cruz, está a força libertadora. Eu acho que esta foi uma sacada muito legal das gurias lá, Madalena e o grupo das mulheres, que disseram, Jesus não está morto, ele segue vivo. Elas transformaram a derrota na cruz em força motivadora, dinamizadora de liberdade. E seguir para levar adiante a missão de Jesus, a mesma missão de Jesus. Assim como no exílio, o povo exilado na Babilônia transformou a derrota em energia para retomar a caminhada num novo êxodo, o Deutero Isaías, assim o movimento de Jesus fez com a cruz de Jesus, a aparente derrota, a força motivadora, né? E hoje nós, por exemplo, o golpe de 2016, a gente também sentiu o baque, né? Uma aparente derrota, mas essa derrota, ela nos motivou para lutar por liberdade, por democracia, e conseguimos. Mas é um processo que continua, porque as forças malignas seguem, né? E é preciso enfrentá-las todos os dias. Por fim, no Pai Nosso, Jesus reza no finalzinho assim, Pai Nosso, quer dizer, o Pai está lá no começo, livra-nos do maligno. Então, Jesus vê essas 2 forças no mundo, as forças do amor de um lado, do outro lado do ódio, da vida e da morte, né? Da verdade e da mentira, da justiça, da injustiça. Estes são os 2 grandes projetos que colocam a humanidade em conflito permanente. Os que estão do lado certo da história e os que estão no lado do capeta. E
para Jesus, isso e nós vemos isso na nossa experiência, no cotidiano da gente, que isso está visível aos nossos olhos. Não está nos ares, mas pode vir pelos ares, pelos satélites, pelo WhatsApp, né, os fake news, por exemplo. Mas se torna real no coração das pessoas. E quando as pessoas se organizam em instituições religiosas, econômicas, políticas, as instituições estão encharcadas desse espírito maléfico. É preciso exorcizar também as instituições, né? Por exemplo, o judiciário brasileiro, né? A Lava Jato foi a demonização do judiciário. O Supremo, quando percebeu, né, que a coisa estava indo muito longe, se arrependeu de ter apoiado e exorcizou o judiciário e anulou a Lava Jato. É um juiz suspeito, etc. Tudo que nós a gente vê. Eu estou falando de uma forma bem genérica, assim, tá? Teria uma longa discussão para isso, mas, então é isso. Não é por acaso que Jesus colocou no Pai Nosso as forças do reino, vem ao teu reino, construiu o reino dos céus já aqui, porque ele não diz venham ao meu reino, é nós que dizemos venha para nós, o teu reino, para este mundo, e por outro lado, para que o reino possa acontecer, temos que derrotar o reino do capeta, essas forças do maligno aí. Não é por acaso que Jesus colocou isso nessa oração, que é a síntese do seu evangelho, do seu projeto. E assim termino. Então, se vocês quiserem concordar, discordar, ampliar, fiquem muito à vontade. Pode tirar os slides agora, eu acho que foi o último esse, né? Antes de tirar, a gente quer ouvir, Lúcia, essa última frase mais uma vez. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mais forte, Lúcia, desde o Pai Nosso aí, vai lá. Pai nosso, livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E agora eu queria pedir para todo mundo abrir seu microfone para virar aquela festa de exorcismo com essa frase do Pai Nosso. Vamos lá, abre o microfone. Pai nosso, livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 A gente sabe que nós temos 3 versões antigas do Pai Nosso. Temos 3 versões antigas do Pai Nosso. Uma que está no Evangelho de Mateus e a outra que está no Evangelho de Lucas. E o do insistiu aí. E uma terceira, que é ainda do 1º século, que está num pequeno livrinho chamado Didaquê. Ou seja, já no 1º século, muitas comunidades acrescentavam essa fala ao Pai Nosso, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hilda, a gente te agradece. Nós temos 20 minutos para bate-papo. A Karina já se inscreveu. Microfone aberto. Eu sei, se alguém não teve a oportunidade de ler todo o livro, ficou morrendo de vontade, tem tempo, e depois a gente pode seguir nessas conversas, né? Então, 20 minutinhos, se for preciso, senão a gente termina antes também para fazer os exorcismos que for preciso. Vai lá. Karina. Hildo, professor Edmilson e todo mundo, boa noite, para quem eu não falei ainda hoje. Mas o que me chamou a atenção foram algumas coisas no livro, como colocar a mulher como sendo o próprio diabo, Satanás ou a serpente, ou o que quiser colocar. E uma coisa que me chamou a atenção logo na oração inicial, que tinha me chamado a atenção. Eu sei que o começo do século, do primeiro século, tiveram muitos messias, e nós acreditamos no Messias Jesus. Quantos será que quebraram a lei do sábado curando? Porque
parece que machucava tanto os fariseus e os saduceus, os doutores da lei. E foi uma coisa assim, eu falei assim, gente, devia ser uma coisa muito recorrente, né? De todo mundo ficar curando os outros no sábado. Né, Hildo? Eu acho assim que para Jesus tinha uma lei só, né? A comunidade de Mateus disse em 5:17 que Jesus, eu vim levar a lei à sua plenitude. E aí eu ligo sempre com Romanos 13:10, e a plenitude da lei é o amor. O Paulinho escreveu lá, né? Usa a mesma palavra, plenitude, pleroma. E Jesus tinha essa clareza. Importa amar. E para quem ama, não existe dia. Nesse dia você pode ou não pode. Então, talvez até de propósito Jesus fazia isso, né? Para desmascarar, né? A lei que foi criada para gerar vida estava sendo usada para matar, para excluir, né? Para discriminar. E o sábado, a sinagoga, onde Jesus fez muitas curas, como é o caso desta mulher que sofria com um problema na coluna, era o dia dos encontros, do encontro, né? Porque nos demais dias cada um estava nos seus afazeres, nos lares, né? Então, certamente, por essa razão também Jesus fez mais curas no sábado, e nem estava aí com a lei. Para ele, interessa a vida das pessoas, né? Então, Santo Agostinho, né? Ele escreveu muita bobagem, viu? Por exemplo, ele acusou muitas mulheres, né? E, inclusive nesse negócio de ser ligadas à jararaca aí que você citou, né? O Santo Agostinho tinha um problema, acho que nem um ano de van com psiquiatra ia resolver os problemas sexuais dele, né? Daí também a misoginia dele, né? Mas ele escreveu muita coisa bonita. Ele escreveu uma montanha de livros, o homem, eu não sei onde ele achou tanto tempo para escrever. E uma das coisas que ele escreveu é assim, ó, ame e faça o que quiser. Ame e faça o que quiser. E a gente acrescentaria hoje, quando, como, importa amar. Tá? E essa ideia, né, de associar a mulher a jararaca lá, né, até por isso tem desenhos, né, de a mulher pisando na cabeça da serpente, né, vocês lembram, já viram essas imagens? Né? A mulher pisando a cabeça da serpente em cima de um planeta, assim, até interpretando de forma equivocada Gênesis 3, porque lá em Gênesis 3, 14 e 15, diz que é a descendência da mulher que vai esmagar a cabeça da jararaca lá. Não é a mulher, é a descendência dela, né? Então, e aí, jamais nas décadas um pouco antes de Jesus, né, os séculos mais próximos de Jesus, é que começaram a culpar a mulher por ter ela sido a que introduziu a morte no mundo. Eclesiástico, capítulo 25, verso 24, se não me engano, lá diz que foi por causa da mulher que entrou a morte no mundo, o pecado e a morte no mundo, e por causa dela nós morremos, pelo amor de Deus. Eclesiástico, né? 25, 24. E aí, então, já tem essa mentalidade. A mulher, no pós-exílio, no judaísmo, a violência contra a mulher foi muito maior do que até o exílio, porque aí, em nome da religião e do monoteísmo patriarcal, a mulher foi cada vez mais excluída, né, de todo o mundo judaico na época, especialmente do mundo religioso, especialmente por causa da lei de impureza. Inventaram todas aquelas leis de impureza, inventaram, inclusive, que quem era plenamente do povo eleito eram os circuncidados, e como as mulheres não têm pênis para circuncidar, elas não têm plena cidadania no povo de Israel, tem através do marido ou do sacerdote dos homens.
Então, tudo isso foi usado, né, contra as mulheres. Então, e Jesus, ao contrário, ele resgata, né, o espaço das mulheres de novo. Aliás, são elas, graças a elas, a gente está hoje reunido aqui. Sempre digo assim, ó, eu vou dar um abraço bem gostoso para 2 pessoas quando chegar lá. Vou esperar lá para vocês, quando chegarem, poderem testemunhar. Primeiro abraço é em Madalena, porque por causa dela, o cristianismo, ou o evangelho de Jesus seguiu. Ah, poderia ter sido outro. Não, mas foi ela. E o segundo é Paulo. Graças a ele, o judaísmo não morreu como seita dentro do judaísmo, o cristianismo. Paulo disse, não, isso tem que ir para todo mundo. Oi, Hildo. Obrigado pelo comentário. Eu queria que você bem rapidamente respondesse a uma indagação que a Cláudia Ferraz fez enquanto você estava falando. Tudo bom, Cláudia? É quase um pleonasmo, uma repetição, pedir para nos livrar da tentação e do maligno. Seria um pleonasmo na oração do Pai Nosso? Mas é simples de para compreender, né? Eu tenho um livrinho chamado A Oração de Jesus, que, na verdade, é o Pai Nosso. É essa oração que Jesus levava 4 horas para rezar. A gente reza em meio minuto. Matação pura, né? Claro, a oração comunitária tem que ser fórmula mesmo, né? Mas Jesus levava 4 horas. Vocês acham, onde é que eu li isso? Ah, ele me contou, viu? Quer dizer, o Pai Nosso é tão denso que meditá-lo em 4 horas ainda é pouco tempo. Ele é a síntese do Evangelho. Então, eu escrevi aquele livrinho que achei também importante no CEBI termos um livrinho sobre o Pai Nosso. E, então, comparando o Pai Nosso de Lucas, que o Edmilson já fez referência, em Lucas está no capítulo 11, 2 a 4. E no Evangelho de Lucas, Edmilson e Carla, é assim, tem 5 pedidos, o Pai Nosso de Lucas, né? Não tem o pedido de Mateus, seja feita a tua vontade aqui na terra como já é no céu, e não tem o último pedido, livra-nos do capeta, ali, né? Então, a comunidade de Mateus acrescentou, esse é o livrinho, assim, eu acho que esse não está esgotado ainda no CEBI, então se alguém ainda quer comprar lá, né? Mas a comunidade de Mateus tinha que incluir Edmilson e demais, a lei no Pai Nosso, porque o Evangelho de Mateus é um Evangelho de judeus para judeus. E, então, para um judeu, a lei é central, e por isso o Evangelho de Mateus insiste tanto na lei, levar a lei à plenitude, etc, etc. Então, a justiça, palavra que só Mateus usa, para um judeu das comunidades mateanas, justiça é a vontade de Deus, é a lei dele. E como eles colocaram a lei no Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em que a vontade de Deus se expressa? Onde ela aparece? Em sua lei, ponto. Nesse pedido, enfiaram a lei no Pai Nosso, com essa linguagem. Mas tinham que manter, Edmilson, um número ímpar de pedidos, porque eram 5 lá. E tem 2 antes e 2 depois. O pedido do centro do Pai Nosso de Lucas, 11, 2 a 4, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Antes tem santificado e reino, e depois tem perdão e tentação, em Lucas. Mateus acrescentou um antes do pão. Seja feita a tua vontade. Tem um número par, não tem um pedido que fica no centro. E o pão é tão central na Boa Nova, no Evangelho de Jesus, que ele colocou justamente o pedido pelo pão nosso, compartilhado, no centro do Pai Nosso. Ou seja, ele é o coração do Pai Nosso. E se eu coloco um pedido antes, eu preciso colocar um também depois, para o pedido do pão nosso ficar no meio de novo. E então,
faltou criatividade, Edmilson. Eu acho que era isso. Faltou criatividade. Poderiam ter inventado um outro motivo fundamental nas relações humanas. Por exemplo, a não violência, né? Ou outro. Mas repetiram o último do Pai Nosso de Lucas, não nos conduzas à tentação, dito de forma negativa, não, colocaram em forma positiva e repetiram ele, livra-nos do mal. Quem é que nos tenta? É ele mesmo, o capeta. Praticamente o mesmo, né? Obrigado, o objeto da tentação e quem tenta. Faltou criatividade, eu acho. Respondido, Cláudio. A gente fica muito à vontade, né, para brincar. Mais alguém? Depois a gente continua a leitura. Tá bom, né? Acho que a gente escutou com carinho, com atenção, muita coisa para mastigar, para ruminar, para retomar. E vamos ter outros encontros ainda para isso. Vocês podem retomar no livrinho, ou outros artigos e livros, porque já hoje temos muitas coisas escritas sobre, né, Satanás, demônios, e também o PowerPoint, o último que eu te mandei, Edmilson, você pode compartilhar com esse povo aí, e então podem retomar, que eu achei assim os pontos importantes para conversar aqui. Como de costume, amanhã de manhã a gente disponibiliza esse material, tá? Organiza, gera PDF, disponibiliza. A gente agradece a paciência de cada um, e o seu carinho, Hildo, em não só participar conosco no grupo, né? Você é uma pessoa participante aqui no grupo, mas também de dar essa contribuição tão rica. Eu vou colocar a atividade da semana, para a gente se preparar para a semana que vem. Não precisa anotar tudo agora, que daqui 5 minutinhos a gente já coloca, terminando aqui a gente já põe lá no grupo do WhatsApp, tá? Só porque a gente está perguntando, poxa, é o terceiro encontro seguido que nós estamos falando do tema de milagres, exorcismos, demônios. E o nosso curso é Parábolas e Milagres, né? Bom, há várias formas de entender milagre como parábola e parábola como milagre, mas semana que vem a gente volta numa parábola. Aquela historinha que Jesus conta do senhor ou do rapaz, no caso de Mateus, um rei, seja lá quem for, né? Que prepara aquela festa gostosa, faz como é que a gente chama? Um cuscuz, né? Para receber, faz como é que é? Brosquilha. E coisa gostosa. E as pessoas não querem vir para a festa. Que palavra que eu ia falar? Brosqueta? Pois é. Então vamos convidar quem quer vir. A historinha aí então sai e chama todo mundo que está na rua. Que venha para a festa. Então, 5 perguntas, não precisa anotar agora, tá? Não se preocupe, daqui a pouquinho está ali. Primeiro, essa história, essa parábola de Jesus está no capítulo 14 de Lucas, tendo paralelo em Mateus 22. Neste caso, é muito interessante a gente fazer um resumo comparativo das duas. Então, faz um resumo aí. Ou você copia o texto na internet, ou pega da sua Bíblia, melhor ainda, vai fazendo à mão, mas faça um resumo do texto de Lucas comparado depois com o texto de Mateus. Na sequência, nossa sugestão, relacione em cada uma das narrativas as personagens principais e a função, o papel de cada uma delas. Das regras na pesquisa bíblica e na nossa vida também, quem conta um conto aumenta um ponto, o texto mais curto tende a ser o mais antigo. Então, a gente parte do pressuposto que a versão de Lucas, nesta parábola, está mais próxima da original. Partindo disso, mergulha você no texto de Lucas e pergunta qual teria sido a mensagem destacada por Lucas. E a quarta pergunta é muito importante.
Você se lembra de outros textos de Lucas, incluindo parábolas, mas não só, que tem a ver com mesa, comida, festa, banquete? Relaciona, vai listando. Ou passeia pelo Evangelho de Lucas, faz uma listinha. Ah, mas eu não vou ter tempo. É para isso que tem o grupo do WhatsApp, né? Alguém vai postando, outro vai lendo e a gente vai se preparando junto. A quinta pergunta tem a ver, por que será que Mateus tomou a liberdade de fazer tanta modificação, ou pelo menos 2 grandes modificações, e outras não tão pequenas no texto de Lucas? Então a gente vai voltar nessa semana o nosso olhar sobre a parábola do banquete, as pessoas convidadas para o banquete. Até amanhã a gente vai disponibilizar um pequeno texto do Sandro Galazzi, que é um companheiro nosso também, um bom biblista, né? Trabalhou quase 30 anos lá em Macapá, junto com Comunidade Sem Terra, com a CPT, né? Hoje está no Rio Grande do Sul, pertinho do Hildo aí, né? Vamos colocar um pequeno texto dele sobre esta parábola, na análise que ele faz da versão de Mateus, e vocês já têm outros materiais, aquele livrão grossão, né? Do Grossi, quem quiser aprofundar mais para mergulhar nesta parábola. Vai ser o nosso trabalho para a semana que vem. E a gente para 15 minutinhos antes, agradecendo a Deus. Antes disso, eu só quero reforçar um convite. A Amélia começa a falar enquanto eu projeto aqui. Amélia, pode ser? Pode. Na próxima terça-feira, a partir de 19h30, nós temos uma live. E é o Hildo que vai nos ajudar. Então, a gente faz um convite especial para você participar também, né? E é com o texto da Carta aos Efésios, que é o tema da Igreja Católica do mês da Bíblia. Vestir-se de nova humanidade, Efésios 4. Então, a gente gosta tanto do Hildo assim, vamos participar também, para a gente entender um pouquinho melhor como que ele viveu uma vida cristã. Obrigado, Amélia. Obrigado mais uma vez. Está aí o convite. Terça-feira que vem, 20h30 no horário de Brasília, 19h30 no horário de Rondônia, Mato Grosso do Sul. De novo, a gente vai escutar você. Quem quiser, procura a Amélia no particular, no telefone que aparece aí, também já está lá no grupo do CEBI. Gente, beijo no coração. Mais uma vez, Hildo, gratidão por nos ajudar a nos exorcizar e acreditar que a graça está acima de tudo. Somos já pessoas libertas em Jesus e a nossa religião é a religião do amor, nunca a religião do medo. Beijo grande, bom descanso, gente. Boa noite, professor, gratidão e o dom. Boa noite. Boa noite.